Olá a todos, hoje estamos aqui com um convidado mais do que especial. O nome dele é Deltan Dallagnol. Ele é jurista, professor universitário, foi coordenador da Lava Jato e também foi procurador federal da República. Estamos trazendo o Deltan para falarmos um pouco, porque a partir de agora ele será um dos nossos professores dos cursos de pós-graduação. Deltan Dallagnol, queremos conhecer um pouquinho de você, se você puder falar um pouco da sua vida pessoal, como que você chegou a ser procurador, se prestou muito concurso, estudou muito. É interessante que os nossos alunos, professores e colaboradores conheçam um pouco da sua história. Legal, Barbieri. Primeiro, é uma honra tremenda para mim fazer parte dos quadros da instituição como professor e que eu possa somar esse grande time que vocês já têm de excelentes professores, de excelentes alunos, para que a gente possa juntos atuar na transformação da comunidade, porque em última análise isso que a gente está buscando por meio do conhecimento, né? Adquirir conhecimento para gerar riqueza, para melhorar o nível de vida das pessoas, para melhorar a qualidade de vida e que eu possa somar também nessa direção. Vai ser uma honra se eu conseguir fazer um pouco disso, agregar na vida de vocês. Bom, eu sou pai de 3 filhos, um marido apaixonado, um pai apaixonado e eu me formei pela Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, e eu tenho um mestrado pela Universidade de Harvard. E quando eu me formei na Universidade Federal do Paraná e fui decidir o que eu ia fazer na vida, eu tomei uma decisão alinhada com a minha paixão. Eu tenho uma paixão por amor ao próximo, por serviço à sociedade, em razão da minha visão de mundo, uma visão cristã de mundo, e por isso eu decidi buscar entrar no concurso do Ministério Público Federal. E estudei bastante. E se você vai fazer um concurso, vai estudar, não importa qual que é a tua área, eu sempre acreditei numa estratégia de estudo com 3 pilares. O primeiro pilar é tempo de bunda sentada na cadeira. Você não vai chegar lá sem tempo de bunda sentada na cadeira. Segunda estratégia para você usar bem o tempo ali, para você dividir, como que você vai estudar, se vai ser uma matéria de cada vez ou se você vai um pedacinho de matéria por dia. Estratégia de prova. Em terceiro lugar, a gente reconhecer que nem tudo depende de nós. Muitas coisas não estão no nosso controle. Então é importante também que você exerça a tua fé buscando ter paz e seguir com perseverança nesse caminho. E entrei na carreira do Ministério Público acreditando que ia fazer diferença, mas o que eu descobri ali nos sucessivos casos que eu tive é que as engrenagens do sistema de justiça estão ajustadas para não funcionar contra pessoas poderosas. Isso que me levou a Harvard. Quando eu fiz a minha application para Harvard, eu escrevi que eu queria ajudar a construir um sistema de justiça mais balanceado. O nosso sistema de justiça erra nas 2 pontas. Tem uma mão, muitas vezes, muito pesada sobre o pobre, o vulnerável, e alivia. Não pesa nada a mão em relação à pessoa poderosa, especialmente aos corruptos. E fui para Harvard para conhecer esse sistema, voltei para o Brasil e tive o privilégio de servir na Lava Jato. Grande parte das pessoas me conhecem em razão desse trabalho, em que a gente buscou aplicar novas estratégias de investigação e de processamento desse crime, como colaborações premiadas, cooperação internacional, uma nova estratégia de comunicação, seguindo a melhor experiência mundial para esse caso. Lá a gente tinha gente que fez mestrado em Harvard, como eu, em Cornell, em Coimbra, em Sevilha. Pessoas com diferentes experiências, grandes especialistas se reuniram para fazer o trabalho e graças ao apoio de vocês a gente conseguiu avançar. E recentemente eu saí do Ministério Público e a primeira coisa que eu decidi quando eu saí do Ministério Público fazer foi exercer a profissão mais linda de todas, que é justamente a de professor. E é isso que nos reúne hoje, é uma alegria para mim estar aqui. Que legal! O que os nossos alunos de pós-graduação podem esperar da disciplina Entenda a Corrupção? Essa disciplina ela foi pensada para fazer você entender por que tantos escândalos de corrupção enormes acontecem no Brasil e eles invariavelmente acabam em pizza, eles não vão para frente. As penas, quando existem, raramente são aplicadas, são uma piada de mau gosto. Então, quando você olha antes do mensalão, todos os casos acabavam em impunidade. No mensalão você teve uma ilha de justiça, mas as pessoas centrais do mensalão, responsáveis por desviar 100 milhões de reais dos cofres públicos, comprovadamente, líderes centrais foram condenados a pouco mais de 7 anos, contudo, 2 anos depois estavam indultados, com a pena completamente perdoada. Ou seja, no maior caso de corrupção pré-Lava Jato, os corruptos não foram adequadamente punidos. Isso gera um sistema que alimenta a corrupção, a impunidade alimenta a corrupção, ela faz a corrupção compensar. E o meu objetivo nesse curso é ajudar a gente a mudar essa realidade de corrupção desenfreada no Brasil, olhando para o sofrimento humano que ela causa. As mortes em estradas ruins, a falta de um saneamento e de água tratada nas casas,
doenças causadas por isso, longas filas em hospitais, uma educação pobre, falta de oportunidades, falta de segurança pública e por aí vai. E o objetivo, então, é apresentar o problema da corrupção, fazer uma análise histórica das causas, o que gera, as teorias que explicam, desde a teoria econômica de Chicago até a teoria comportamental mais moderna, que também tem um fundo econômico de autores como Dan Ariely. Talvez vocês já tenham lido Dan Ariely, ele é best-seller, né, da New York Times em vários livros. E depois de entender o problema, a gente busca apresentar para vocês as soluções para esse problema. Quais são as soluções? Como que os países conseguiram virar o jogo contra a corrupção? Quais são os 6 caminhos que os países já adotaram para virar o jogo contra a corrupção? Depois de apresentar o problema e a solução, além disso, eu quero trazer um pouquinho de soft skills, ensinar você sobre como conversar sobre corrupção com seus amigos, com seus familiares, porque esse tema sempre surge, invariavelmente, no cafezinho, na sala de aula, na conversa com os pais, no Natal. Eu quero que você esteja confiante para falar com autoridade, com segurança e do modo emocionalmente inteligente sobre corrupção, sobre impunidade, para que você se torne um agente de transformação da realidade ao seu redor. É importante que nós possamos formar pessoas que tenham um pensamento crítico, né? Que consiga olhar os lados e ter aí uma conclusão. Agora, o que uma pessoa simples ou até mesmo a sociedade pode fazer para combater a corrupção? Uma das aulas do curso que você vai adorar, eu recebi super feedbacks positivos dessa aula, é uma aula das 10 formas práticas para você combater a corrupção. E lá eu ensino, por exemplo, como que você denuncia a corrupção. Eu falo sobre a importância da gente quebrar o círculo vicioso, não pagar e não receber propina. Eu falo sobre como você pode participar de entidades, como vocês têm uma aqui em Maringá. Aliás, aqui em Maringá foi o berço do começo do Observatório Social no Brasil, que é uma entidade da sociedade civil de fiscalização de contas públicas. Então eu ensino como que vocês podem fazer parte disso. Eu falo também sobre um projeto, que é o projeto Na Moral. E nesse projeto eu falo como que você pode se envolver e ir a escolas públicas para ensinar cidadania, ensinar valores, por meio de um programa gamificado que as crianças se divertem, mas elas dão uma contribuição para a sociedade. Então eu falo de várias formas pelas quais nós podemos nos engajar e dessas formas eu poderia talvez destacar uma que é especialmente um engajamento cívico. A gente precisa participar da comunidade, a gente precisa arregaçar as mangas para resolver os problemas da sociedade ao redor. E mais uma vez, Maringá é um dos cases de sucesso que eu cito lá, você vai ver eu citando Maringá de novo, lá nessa aula em que eu mostro como vocês criaram, as comunidades em Maringá aqui criou, né? E é importante que todo mundo está nos assistindo de outras cidades conheça essa realidade, porque é algo que você pode levar para a tua comunidade. Criou um conselho de desenvolvimento em que estão reunidas as principais entidades da sociedade civil e essas entidades contrataram o Master Plan. Como que elas querem que a cidade se desenvolva por área para os próximos 5, 10, 15, 20 anos. E uma vez feito esse Master Plan, ele é apresentado por prefeito. Diz, olha, é assim que a comunidade quer se desenvolver. E ai do prefeito que não aceitar. Ai do prefeito que não aceitar. Então a sociedade, em vez de ficar esperando que as soluções caiam no seu colo, buscou construir soluções de baixo para cima. A gente precisa de mais disso. A gente precisa de mais atitudes, movimentos e iniciativas como essa. E a gente fala sobre alguns desses movimentos e iniciativas em que você pode se engajar. Milton, nós passamos o dia todo junto, mas eu acho que eu não comentei com você. Hoje eu estou na presidência do CODEM. Então, caramba, que legal! Eu não sabia, é surpresa para mim. Super parabéns! O movimento... porque Maringá é uma cidade planejada, então lá na década de 40 nós tivemos, né, Maringá sendo planejada em cima de uma prancheta para ser uma cidade jardim como grandes cidades na Europa. E o que aconteceu na década de 90? Lá em 96, Maringá, que dependia quase que exclusivamente da agricultura, do agronegócio, estava passando por um problema ruim. Então, se o agronegócio não está bom, a cidade também não fica bem, porque o dinheiro vem, né, do agronegócio. Então, em 96 foi criado o CODEM, Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá, e o CODEM nasceu com a sociedade civil organizada, Rotary, maçonaria, Igreja Católica, Igreja Evangélica, Lions e sindicatos patronais. E naquele momento, então, foi criado o movimento Repensando Maringá 2020. Quando nós chegamos ali próximo de 2005, para ser mais exato, todos os indicadores que nós pensávamos que iríamos atingir somente em 2020, nós já tínhamos atingido. Caramba. Então, 2009 foi Repensando Maringá 2030, com esse movimento,
para repensar a cidade. Daí quando chegou por volta de 2015, 2016, os indicadores já tinham sido todos atingidos. Daí veio o movimento, onde a sociedade civil organizada foi buscar então recursos para não depender do município, para ter um estudo independente, recursos para contratar uma consultoria conhecida mundialmente, então foi contratada a Price, que ela veio, mas custava R$1,5 milhão para contratar a Price. Então houve um movimento da sociedade civil organizada, né, começando de baixo para cima, como você já falou hoje, onde o taxista doou viagens do aeroporto para o centro, ou do centro para o aeroporto, restaurantes acabou cedendo, certo, refeições, empresários acabaram colocando um pouco de dinheiro, e quem não tinha, mas tinha milhagem para os voos, então eles doaram, né? E com isso nós finalizamos então o Master Plan, que é Repensando Maringá para 2047, quando a cidade irá completar 100 anos. Sensacional, sensacional. E, gente, isso é exemplo para o Brasil. Esse exemplo para o Brasil. Várias outras cidades se espelhando em Maringá implementaram isso. E não é à toa que Maringá é uma das cidades com maior qualidade de vida para viver em todo o Brasil. Exatamente. Por causa desse engajamento cívico de construir as soluções para os seus problemas. E depois veio, por exemplo, Presidente Prudente, uma série de outras cidades. Lá tem a União de Entidades de Presidente Prudente que imitaram essa boa iniciativa e estão buscando construir isso. Isso é algo que a gente tem que espalhar. Então, onde você viver, essa é uma ideia que, quem sabe, hoje ou no futuro, você pode levar para frente também. É uma das formas de a gente se organizar para resolver os problemas. A corrupção é um desses problemas e ele precisa ser enfrentado por nós, por todos nós. Perfeito. Agora, falando de corrupção, como o aluno que está ligado ao ensino jurídico, hoje nós temos o curso de Direito, ele é presencial, mas nós temos os cursos de serviços jurídicos, serviços penais, serviços jurídicos notariais. Como que essas pessoas, e também gestão pública, como essas pessoas que estudam muito políticas públicas poderão contribuir para diminuirmos ou até eliminarmos a corrupção no Brasil? Legal, Barbieri. Sabe que eu fiz Direito, e quando eu fiz Direito, foi na época que foi instituído o TCC, o Trabalho de Conclusão de Curso. E o que eu vi naquela época foi que a maior parte dos alunos foi estudar temas abstratos. O princípio da ampla defesa, que é super importante, princípio constitucional, mas, gente, milhões de pessoas já falaram do princípio da ampla defesa. Assim, muita gente já escreveu sobre isso. O que de novo você vai trazer? Qual é a tua contribuição para escrever sobre esse assunto? Qual o problema concreto real? Porque a gente tem tanto problema concreto e real que você vai tratar por meio daquilo. Normalmente as pessoas trabalham em meio abstrato sem tratar de problemas reais. Quando eu fui para os Estados Unidos, o que eu percebi é uma mudança de mentalidade. Quer dizer, eu percebi uma mentalidade bem diferente da nossa. E lá o que eu vi foi que você não escreve se você não for trazer algo novo e se você não for trazer uma contribuição para a comunidade. Então, a gente precisa focar nos problemas reais. E os alunos de Direito, eles já têm uma afinidade com o estudo de crime, criminologia, como os crimes surgem. E o tema da corrupção é um dos temas centrais, um dos problemas centrais do nosso país. E, ao mesmo tempo, você tem poucas pessoas especializadas nesse tema no país. O que eu fui estudar e onde eu fui aprender sobre corrupção foi lendo literatura estrangeira, especialmente literatura a partir dos Estados Unidos. Os maiores professores estudiosos de corrupção não estão no Brasil. No Brasil você não tem praticamente referências nesse tema corrupção. Então eu precisei estudar uma série de autores de fora do país para eu compreender de modo mais profundo a teoria, desde aquela teoria da massa podre, que é a teoria que eu explico no nosso curso, que é adotada por políticos, mas que é uma fraude, é um modo de você esconder a grande corrupção, é um modo de isolar o problema. O político diz, não, o problema da corrupção é um problema só daqueles policiais, ou só daquelas pessoas que foram pegas, ou só daqueles funcionários públicos pegos, o resto está tudo limpo, que nega a realidade, nega um problema sistêmico que muitas vezes existe, de condições que fazem as maçãs apodrecerem. Então a teoria da maçã podre tenta isolar artificialmente o problema. Eu fui estudar a teoria econômica, a análise econômica do crime de Gary Becker, ganhador do Prêmio Nobel, que faz uma análise econômica de toda a conduta humana, inclusive da conduta criminosa, e coloca o indivíduo como alguém que escolhe entre custos e benefícios. Eu fui estudar a teoria comportamental de pesquisadores como Dan Ariely, da ética comportamental, que mostram como as pressões influenciam o comportamento humano. E não tem ninguém que coloque isso junto hoje. E por isso que eu fiz o curso, para trazer essa informação tudo junto para vocês. E como que o aluno de Direito pode ajudar? O aluno de Direito pode estudar esses assuntos se dedicando em resolver problemas da sociedade, seja a corrupção, seja outros problemas. E ele tem uma afinidade especial com as leis, e as leis são importantes instrumentos de transformação.
eu li a autobiografia do Martin Luther King e perguntavam para ele, na época, olha, tem gente que diz que a mudança contra o racismo precisa vir, e a segregação racial nos Estados Unidos, precisa vir pela educação, pela mudança de cultura, porque é uma questão cultural, inegavelmente, é uma questão cultural. Mas outras pessoas falam que isso tem que vir por mudança de lei, punir os estabelecimentos que praticam discriminação, colocar direitos iguais para todo mundo, por meio de uma equação de incentivos e desincentivos que são estabelecidos em lei. E o que você acha? Ele fala, olha gente, os dois caminhos são bons. A gente tem que adotar os dois caminhos. Então a gente vence a corrupção por meio de mudança de cultura, de conscientização. Agora a gente precisa necessariamente mudar as brechas que existem na lei que garante impunidade, que é um grande incentivo. A gente precisa mudar a equação de incentivos e desincentivos que gera uma corrupção sistêmica como aquela que existe no Brasil. E as pessoas que estudam direito têm mais afinidade com lei e com os artigos. De novo, essa causa contra a corrupção não é uma causa do pessoal do direito, é uma causa de todos nós. Por isso eu busquei fazer o curso de modo amigável para que qualquer pessoa que faz farmácia, biologia, que faz engenharia, ela possa fazer o curso e gostar desse curso, entender. E eu tenho recebido excelentes feedbacks de pessoas das mais diferentes áreas. Agora, o aluno que faz direito, ele pode, além disso, buscar contribuir por meio de estudo de leis, propostas de mudança e das pesquisas e dos escritos que ele vai fazer, mostrando e acusando os problemas reais que existem e o que gera, por exemplo, a impunidade. Mostrando a incoerência das decisões dos tribunais que aliviam para os colarinhos brancos e pesam a mão, por exemplo, para pessoas vulneráveis. Esse é um caminho possível. Seguindo essa tua análise, tem um professor que é economista, ele é professor da UniOeste, do campus Toledo, ele é professor de mestrado e do doutorado, o nome dele é Peri. Ele mostra economicamente que o crime no Brasil compensa. Ele mostra, usando todas as teorias econômicas, ele mostra que o crime no Brasil compensa. E ele faz o estudo a partir da penitenciária que tem lá na região. E você fica assustado, porque mostra, né, como é muito mais fácil, muito mais simples para o lado do bandido, do corruptor, do que para o lado de quem está fazendo a coisa certa. É isso mesmo, é o pessoal do Peri Chiquida, não é? Isso, eu sou fã dele, Procure os textos dele online, aí vocês vão encontrar. Ele faz essas boas análises mesmo, vale a pena conhecer. Ele já veio aqui na instituição algumas vezes, porque nós temos o curso de economia, tanto no presencial quanto no EAD, então ele já veio palestrar aqui e a gente fica bastante assustado com o estudo que ele faz. Deltan, e na política? Como combater a corrupção na política? Olha, quando a gente olha para a corrupção no Brasil, às vezes as pessoas dizem, quem está lá em cima é corrupto porque saiu do povo e o povo é corrupto. Gente, isso é balela, isso aí não tem base em dados, em evidências, não. O que as evidências mostram é diferente disso. Pesquisas feitas sobre a corrupção no Brasil mostram que o índice de corrupção política é muito maior do que o índice da corrupção na base da pirâmide social. Deltan, o que você quer dizer com isso? Quer dizer que quando você vai tomar uma vacina, provavelmente você vai se vacinar contra a Covid, eu duvido que tenham te pedido propina. Se você levou um filho a um hospital, por qualquer razão, hospital público, eu duvido que tenham te pedido propina. Se foi fazer uma matrícula, ou conhece alguém que foi fazer uma matrícula na escola pública, é improvável que tenham te pedido propina. Foi fazer uma ligação de água e esgoto, ou de energia elétrica, na Copel, aqui no Paraná, no seu estado talvez seja outra, é muito improvável que tenham te pedido propina. Quando a gente olha para a base da pirâmide social, o índice de corrupção não é tão significativo quanto aquele índice que a gente vê no sistema político, no Congresso Nacional. Quando você olha o Congresso, um levantamento do Estadão em 2018, com o Congresso recém-eleito, renovado, mostrou que 1/3 dos congressistas estava sendo investigado ou processado por crimes. É um índice que você não vê na sociedade. Não. Você não tem 1/3 em lugar nenhum. Então você tem uma desproporção absurda de crimes praticados lá. E o que explica isso? O que explica isso é o ambiente específico em que aquelas pessoas estão e os incentivos e desincentivos que existem naquele ambiente específico e as pressões organizacionais, a cultura que existe organizacional naquele ambiente específico. Então a gente precisa conhecer o ambiente específico para a gente tratar. E quando a gente fala de corrupção na política, a gente precisa mudar custos das campanhas eleitorais, que são uma grande pressão para a prática da corrupção, e a gente precisa também resolver o problema da impunidade, especialmente dos poderosos, com problemas como o foro privilegiado, que acabou se tornando, nas palavras do Joaquim Barbosa, que conduziu o Mensalão, uma esperteza dos políticos para protegê-los contra qualquer consequência pelos crimes que praticam. Nas palavras, mais uma vez, do ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa.
Já que você falou de vacina, né, a gente está finalizando aí um período pandêmico. Então, no Brasil, a corrupção ela é pandêmica ou ela é endêmica? A corrupção no Brasil, ela é sistêmica, vamos colocar assim. Ela é sistêmica no sentido que ela está em todos os lugares, todos os órgãos públicos federais, estaduais, municipais, porque ela emprega nesse ambiente político. O sistema de desincentivos e incentivos ali é muito ruim, o cara tem um alto benefício, ele pratica a corrupção, enche o bolso de dinheiro e a consequência é nada, consequência nenhuma. Ele vai pagar caros advogados, provavelmente com o teu e com o meu dinheiro, vai enrolar por décadas em 4 instâncias de julgamento, a gente não tem prisão em segunda instância, ele vai garantir a prescrição. É isso que acontece em regra. Olhem para os casos passados, anões de orçamento, desvios de verba pública na década de 90, quem foi punido? Ninguém. Mensalão mineiro, final da década de 90, chegou agora no passado, não tinha ainda acabado e foi anulado por uma mudança de entendimento do STF em relação à competência, a quem julga a corrupção política, que agora o STF diz que é justiça eleitoral. Aí depois de 20 anos anularam o caso. Olha o caso Propino Duto, desvio de mais de 30 milhões de dólares apreendidos em contas suíças de auditores da Receita Federal, começo da década de 2000, 2003, mais ou menos esse escândalo, 2002. E esse caso se arrastou mais de década na justiça e tudo foi prescrevendo, uma coisa atrás da outra. Olhem operações anuladas, Satyagraha, Castelo de Areia, ia ser a Lava Jato, mas enterraram ela antes. Olha, Boi Barrica, envolvendo uma família de políticos no Nordeste. Quando você vai olhar os casos, tudo acaba em pizza. O sistema é todo preparado para não funcionar contra as pessoas poderosas. Então, a gente tem uma corrupção sistêmica no ambiente político e a gente tem também uma corrupção na sociedade, mas não no mesmo nível. Eu não nego que existam práticas imorais, práticas equivocadas. A gente vê uma série de práticas, gato-net, a gente vê o jeitinho. O jeitinho a gente tem que ser realista quanto o jeitinho. O jeitinho, ele tem um lado ruim e um lado bom. O lado bom é você improvisar soluções para problemas diante da falta de recursos no Brasil. Então, um médico uma vez foi baleado no Rio de Janeiro e ele falou que o tratamento que ele teve para salvar a vida dele, ele não conseguia imaginar que ele teria lá na Alemanha, porque os caras tiveram que improvisar tanto e fazer tanta coisa que lá ninguém faria na Alemanha. É o médico que, de Ponta Grossa, que não tinha o que fazer com o coração, o cara passou super bonde para colar o coração porque nada estava segurando e salvou a vida do paciente. Então, existe um lado bom do jeitinho, mas por outro lado tem um lado ruim. Sim. O lado ruim é quando essas soluções improvisadas, elas envolvem desonestidade, passar as pessoas para trás ou passar a sociedade para trás desviando verba pública. Então, a corrupção, nós temos um problema de corrupção sistêmico, mas agora não é endêmico. Endêmico no sentido de que é uma coisa cultural brasileira, da nossa cultura, que a gente nunca vai afastar, que isso é genético. Não, isso é balela, gente. Não, é que os portugueses vieram para o Brasil. Gente, os portugueses já saíram daqui, né? A gente já tem independência, república, há séculos. E a gente tem que parar de virar vítima. Nós somos vítimas do passado, de quem nos colonizou. A gente tem que ser autor do nosso futuro, o senhor da nossa história. O passado influencia a nossa jornada, mas não determina o nosso futuro. E vários países que tinham corrupção espalhada conseguiram virar o jogo contra a corrupção. E se os outros conseguiram, a gente também pode conseguir. Você, né, como procurador da República, Federal da República, como também coordenador, né, da Lava Jato, sofreu muitas pressões. Como foi lidar com essas pressões políticas, da justiça e até mesmo a pressão de alguma parte da sociedade? Esse caso da Lava Jato, ele foi diferente dos casos normais. Porque os casos normais, o procurador trabalha, o juiz trabalha e você não está preparado para você sofrer consequências pessoais. Não. Eu trabalhei em outros casos de corrupção no passado, eu processei os corruptos e os casos prescreveram, foram anulados. Agora, Deltan, eu ficava indignado como cidadão e eu era afetado como você como nosso ouvinte pela anulação desses casos, mas não eu como pessoa física, procurador, era afetado. Não, é a sociedade como um todo. Eu nunca era afetado. Meu salário ia estar no final do mês, eu ia seguir vivendo minha vida. Agora, na Lava Jato, como você mexeu com pessoas poderosas, eles queriam se vingar contra você, pessoa física, para eles dar um exemplo. Eles dão um exemplo e mandar a mensagem de que ninguém mais ousa enfrentar os poderosos no Brasil de novo, porque é isso que vai acontecer com quem enfrenta os poderosos. É mais ou menos como você via aquelas rebeliões no passado, quando você tinha situações de rebeliões no Brasil. Aqui foi uma rebelião, vamos colocar assim, uma rebelião dentro da lei contra os criminosos que nos saqueavam há séculos.
Padre Antônio Vieira, lá em 1650, falava que o verdadeiro ladrão não era o ladrão de galinhas, mas era o grande governante. Enquanto o ladrão de galinhas roubava e era enforcado, o outro roubava e enforcava, né? Então veja que a ideia do poder e do mau uso do poder pelo governante corrupto vem desde lá de trás. O cara rouba e enforca. E aí você teve algumas rebeliões. O que aconteceu com as rebeliões políticas ao longo da história? Os líderes são enforcados. Por quê? Para que ninguém mais ouse fazer isso. E aí você tem a Lava Jato como um movimento dentro da lei, da sociedade, para mudar a regra do jogo, para colocar todo mundo debaixo da lei. O que eles querem fazer? Eles querem nos enforcar. Eles querem mandar um recado para a sociedade, para os juízes, para os promotores, dizendo assim, meu amigo, se você mexer com a gente, vai ser pessoal. Você vai se ferrar na pessoa física, você, a tua família. É esse o recado que eles querem mandar. Então, a gente viveu um caso com pressões extraordinárias. E as pessoas me perguntaram ao longo do tempo, Barbieri, falaram assim, Deltan, por que você segue nesse caso? Cara, você pode viver uma vida mansa, tranquila, vai para outro gabinete e trabalhar, muda de caso. Você vai ter um gabinete tranquilo, vai trabalhar ali tuas horas diárias, vai ter tuas férias, tua aposentadoria, teu salário mesmo, cara. Não vai mudar nada para você, só vai ter mais paz, mais tranquilidade e menos pressão. E se fosse por mim, certamente eu faria isso. Mas quando você está servindo um propósito maior, quando você busca mudar a sociedade, amar o próximo, servir as pessoas, quando você pensa a tua breve jornada na Terra como uma jornada em que você tem um propósito maior a cumprir, de servir as pessoas, de amar o próximo, de deixar um legado, deixar uma transformação, aí faz sentido você fazer sacrifício, aí faz sentido você enfrentar, você não desistir, porque é isso que eu esperaria que você fizesse no meu lugar. Então a gente buscou seguir em frente e eu acho que esse senso de propósito, a nossa fé, o senso de propósito é algo que nos traz bastante resiliência. Joia. Fazendo uma análise, né, de toda a Lava Jato, o que o Brasil lucrou, ganhou com todo esse movimento que envolveu todo o Brasil, a sociedade civil foi para a rua, o cidadão comum foi para a rua. O que o Brasil ganhou de positivo com a Lava Jato? Legal. A gente teve o nosso maior passo no combate à corrupção na história. A gente, pela primeira vez, responsabilizou corruptos que nos saqueavam há décadas. A gente recuperou 15 bilhões de reais para os cofres públicos e a gente revelou o monstro da corrupção. E agora eles estão tentando desmontar a Lava Jato. Eles estão derrubando alguns casos, já chegou aí a perto de 15% dos casos sendo anulados. Agora, grande parte dos resultados ainda estão lá. Agora, uma coisa eles nunca vão tirar de nós. O gênio não vai voltar para a lâmpada. A gente conheceu o monstro da corrupção. A gente conheceu o diagnóstico do problema. Vamos pensar na seguinte situação. Você vai ao médico, você entra, nem fala com o médico, ele te dá um remédio. Ó, toma aqui esse remédio aqui, ó. Você vai tomar? Não, você nem sabe qual problema você tem. O médico não fez o diagnóstico. Não tem tratamento sem diagnóstico. O grande mérito da Lava Jato é que a gente fez diagnóstico. Agora incumbe a você, incumbe a mim, incumbe a nós, Barbieri, lutar pelo tratamento. A gente buscar aplicar o tratamento para que o grande passo que a gente deu na Lava Jato avance e a gente consiga as reformas que a gente precisa para realmente reduzir a corrupção do país, em vez de permitir que agora se retroceda e volte a estaca zero. Agora, de todo modo, a gente ganhou em consciência cívica e em conhecer esse grande monstro da corrupção brasileira. A gente fez o diagnóstico, agora nós precisamos, povo brasileiro, lutar pelo tratamento. Deltan, no dia 30 de maio, você esteve aqui na nossa instituição, fazendo a abertura do 16º ciclo de estudos da nossa UniCV. E você falou sobre ética e propósito nos negócios. O que nós podemos levar para o mundo corporativo de tudo isso que você tem falado, tem lutado e muito bem combateu na Lava Jato? Legal. Muitas vezes as pessoas ficam reclamando da corrupção como se ela fosse um problema do poder público. Gente, a corrupção é uma moeda de duas faces. Tem quem recebe no poder público e tem quem paga. Então a gente precisa olhar para esse lado também, de quem paga. Em primeiro lugar, os empresários precisam tomar uma decisão firme de não pagar e de não receber propina. Agora, mais do que isso, vários funcionários que trabalham na empresa, independentemente da posição do líder, eles podem, em algum momento, ser tentados e caminhar, tropeçar e se desviar e ir na direção da desonestidade. Seja a desonestidade privada, desviando o dinheiro da própria empresa, seja a desonestidade pública, se envolvendo em corrupção. E a gente precisa pensar a ética não como algo abstrato, mas como a ética no mundo atual, no mundo de pressões. E a gente precisa entender como que as pressões influenciam o comportamento humano. Como as pressões dos chefes, dos pares, como as pressões organizacionais, como as pressões por metas podem impactar.
E uma grande habilidade dos seres vivos da história, que permite que eles cresçam, se multipliquem, se reproduzam, é a habilidade de adaptação. E o mundo ao nosso redor está mudando e exigindo cada vez mais ética, responsabilidade social, governança, meio ambiente, é o ESG, né? A gente precisa, cada vez mais isso está sendo cobrado. E se você não está percebendo essa mudança ao teu redor, você vai ficar para trás, você é alguém que não vai ser capaz de se adaptar. E se você quer ser capaz de se adaptar, você tem que entender essa mudança, você tem que entender que para a tua organização não se envolver em escândalos e ter não só prejuízos patrimoniais, mas reputacionais, que muitas vezes são muito mais graves e que podem gerar quebra de uma empresa, como chegou perto de acontecer ou aconteceu, algumas empresas entraram em recuperação por terem se envolvido em corrupção ao longo dos últimos anos. Se você quer ser alguém que está situado no teu tempo, você precisa implantar mecanismos de integridade dentro da empresa, gerar uma cultura organizacional que a grande virtude de você entender como que as pressões influenciam o nosso comportamento é você entender que se elas influenciam a pessoa para fazer coisa errada, elas também influenciam para fazer coisa certa. Então a gente tem que estabelecer as pressões certas dentro da organização. Isso é criar uma cultura organizacional de integridade, que pode ser criada por meio de programa de compliance, mas por meio de palestras, treinamentos e uma série de outros métodos. Deltan, muito obrigado pela oportunidade de poder falar com você, de você falar para os nossos alunos que estão em todos os estados brasileiros, para os nossos professores, para os nossos colaboradores e dizer para vocês que no dia 30 de maio, Deltan esteve aqui com a gente, fez a abertura do nosso ciclo de estudos e a palestra estará também disponível nas nossas redes sociais. Muito obrigado e até mais. Obrigado, Bebé. Até mais, pessoal. Um grande abraço.